Olá pessoal, boa tarde, Shalom, Deus abençoe. Entrando aqui rapidinho, irmão, só para trazer uma reflexão. A palavra de Deus diz que Lúcifer era um querubim de luz, o mais lindo do céu, criado pelo Senhor, com poderes, né? Que ele era o regente da adoração ao Senhor no céu. Então isso significa que o Deus vivo e todo-poderoso foi ele que criou esse anjo, esse querubim formoso, não é verdade? Então, queridos, um dia o orgulho, né, a soberba subiu, a inveja subiu ao coração desse anjo e ele se rebelou contra o Senhor nos céus, trazendo com ele um terço dos anjos, né? Quando ele se rebelou, ele foi expulso do céu, caindo e levando consigo uma terça parte dos anjos. E daí se começa essa batalha que a gente conhece, como muitos falam, entre o bem e o mal, uma batalha espiritual, onde ele trava até hoje uma guerra contra o Senhor, onde até hoje ele trava uma batalha em levar consigo as almas preciosas do Senhor. E, queridos, tudo isso por quê? Tudo isso para quê? Né? Porque foi Deus que o criou, foi Deus que o empoderou, foi Deus que o colocou nos lugares altos, né? Mas ele quis um trono mais alto do que o Senhor. E porque o Senhor, o Todo-Poderoso, não se curvou diante dele, não aceitou a rebelião dele, não aceitou a inveja dele e lançou ele fora daquilo que era do Senhor, porque o reino é do Senhor, do Deus vivo, Senhor dos Exércitos, ele se revoltou, pois agora você tem um inimigo, né? Queridos, e analisando, a gente percebe que essa guerra e essa batalha, ela não aconteceu só no céu. Ela acontece diariamente nas nossas vidas, né? Quantas e quantas vezes nós não nos deparamos com situações, com pessoas, que você faz tudo por aquela pessoa ou você fez tudo em uma situação. Você teve uma atitude gloriosa em relação a alguma outra situação, a alguém, não sei. E aí a pessoa se levanta contra você ou aquela situação não agradou o suficiente àquela pessoa e por não agradar aquela própria pessoa ou aquela situação que você se empenhou tanto se volta contra você. Não é verdade? Irmãos, quantas situações iguais essa a gente não vive diariamente. Às vezes você deu a mão para alguém, ajudou alguém, firmou alguém, ensinou o caminho da verdade para alguém, ajeitou esse alguém em tudo, né? Quando essa pessoa teve bem ajeitadinho, a pessoa foi lá e, como diz aqui no Nordeste, estava no buraco e eu estendi a mão e puxei. Na outra mão que estava vazia, o primeiro tapa que deu foi em mim, né? Aqui no Nordeste a gente tem esse ditado. Então, queridos, quantas e quantas vezes a gente não se depara com esse tipo de situação, né? Quantas e quantas vezes. Aí, o que que acontece? Existe situação em que você fez tudo por alguém, né? E quando aquela pessoa se achou bem, ele quis passar por cima de você. E muitas vezes porque você não aceitou ele passar por cima de você, ele se transformou no teu pior inimigo. E te persegue, fala mal de você, denigra tua imagem. Igual Satanás faz com Deus até hoje. Às vezes você tomou para si uma situação, fez de tudo para que aquela situação se transformasse no melhor e não se transformou, e às vezes se transformou e por inveja alguém se levanta. Então, amado, o que eu quero te dizer nessa tarde? É que não importa o que você tenha feito por alguém, ou
ou tentado fazer uma atmosfera melhor, ou trazer uma situação melhor, ou uma atitude melhor, e com isso você foi mal interpretado, ou com isso se levantaram com inveja, ou com isso a própria pessoa que você tentou fazer tudo aquilo ali por ele se levantou contra você. Não se desanime, porque se chatear, a gente vai se chatear, né? Sentir dor, nós vamos sentir dor, porque é a dor da traição, né? A gente vai sentir dor. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que você se coloque sempre ao lado do Senhor, porque Deus foi traído por ele. Jesus foi traído por Judas, mas ele não deixou de ser Jesus. Quando Lúcifer se levantou contra Deus, Deus não deixou de ser Deus. Lúcifer é que deixou de ser o anjo querubim. Lúcifer que deixou de ser um anjo lindo como ele era, de ter os poderes que tinha, de morar no céu de glória, de ser o regente de adoração a Deus. Ele foi quem perdeu, não foi o Senhor. Ele foi quem deixou de ser quem ele era para ser hoje essa criatura abominável, perseguidor, porque Satanás persegue a igreja, faz tudo que quer, mas a igreja nunca deixou de ser igreja e o Senhor nunca deixou de ser o Senhor. O Senhor nunca vai perder a majestade e a glória dele. Judas traiu Jesus, mas Jesus continuou sendo Jesus. Ele continuou sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. O nome sobre todo nome. Judas é que deixou de ser o apóstolo de Jesus Cristo, o tesoureiro do ministério de Jesus, para ser o traidor, para ser aquele que foi chamado para trair, aquele que foi chamado para a perdição. Porque depois disso, que ele traz Jesus, que ele entrega Jesus, aquele que foi chamado para a traição, aquele que se perdeu. Nem pelo nome ele é mais chamado. Nem pelo nome ele é mais chamado, queridos. Então nós precisamos prestar muita atenção ao que tem dentro de nós. Porque, queridos, na maioria das vezes acontece com pessoas fazer conosco. Mas nós podemos também ocupar a posição de fazer com os outros. Porque nós somos seres humanos igual aos outros. Então, do jeito que nós podemos encontrar com Judas e com Lúcifer nos nossos caminhos, nós também temos que tomar cuidado com o que habita dentro de nós para que a gente não se torne um Judas ou um Lúcifer na vida de alguém. Nós precisamos saber se dentro de nós não habita a inveja, não habita o orgulho, não habita a soberba, não habita a falta de caráter, né? E por conta disso a gente vem a trair o nosso amigo, trair o nosso irmão, trair a nossa família, trair a nossa liderança, trair os nossos vizinhos, trair, ser mau caráter, ser invejoso, ser ambicioso, puxar o tapete das pessoas. E se elas não aceitarem você fazer aquilo ali com elas, elas não se tornam teu pior inimigo, teu perseguidor. Porque é o que acontece, irmãos. Hoje, quando eu vejo uma pessoa falando mal de outra, eu já procuro saber quem é aquela pessoa. Eu já caí muito nesse papo da pessoa dizer assim, fulano me maltratou, fulano fez isso, fulano fez aquilo comigo. Eu já caí muito nesse papo, sabe, irmãos? Mas hoje, quando eu vejo alguém falando, eu já procuro saber, será que está falando mal de alguém? Não é porque tentou perseguir o alguém não deixou? Ou será que é porque é o perseguidor da vida da pessoa e já está falando mal da pessoa, para quando a pessoa, por alguma eventualidade, for se defender, não, mas está se defendendo, mas eu sei que é ele. Quantas e quantas pessoas não fazem isso, irmãos? Diz, não, fulano não gosta de mim, não. Eu não sei por que fulano não gosta de mim. Quando você vê uma pessoa dizer tanto que o fulano não gosta dela, o problema é ela. Porque o que me leva a fazer propaganda de quem não gosta de mim? Por que eu fico? Não, porque o fulano não gosta de mim. Para todo mundo eu digo, fulano não gosta de mim. Fulano não gosta de mim. Eu estou sempre perseguindo alguém. Eu estou sempre falando que o alguém é isso, o alguém é aquilo. Por que então o problema sou eu? Eu estou querendo esconder alguma coisa. Não é? Então, amados, a gente tem que ponderar tudo isso.
Hoje, quando eu vejo alguém dizer assim, não, fulano não gosta de mim, eu já vou saber o porquê. Hoje, irmãos, até quando uma esposa chega, não porque eu tô orando, porque eu quero a transformação do meu marido, eu olho primeiro para ela. Porque quantas e quantas esposas não falam mal do marido, ora, jejuma, busca o marido, vem para a igreja e ela sai. O marido vem para a igreja e ela torna a pedra de tropeço na vida do marido, né? Então, amados, a gente tem muito, muito, muito. Às vezes a pessoa fala mal do outro, fala mal do outro, porque tá querendo o lugar do outro. Tá denegrindo a imagem do outro, porque quer o lugar dele, porque tá com inveja dele. Tudo isso nós temos que ponderar. Tudo isso nós temos que analisar, irmãos, porque principalmente nós mulheres, a gente tem a mania de uma mulher dizer assim, eu não gosto de fulano. Aí a outra, porque não gosto da minha amiguinha, eu também não gosto. O que fulano fez contigo? Nada, porque a minha amiguinha não gosta, eu também não gosto. Falta de caráter, irmãos. Falta de empatia, né? Então a gente tem que analisar. O Senhor trouxe isso à minha memória hoje, né? Que Satanás fez tudo isso no céu e foi expulso de lá. Quem deixou de ser um anjo de luz foi ele, não foi Deus. Quem deixou de ser o apóstolo de Jesus Cristo, o tesoureiro do ministério de Jesus, foi Judas. Jesus continua sendo Jesus. Então, querido, não dê credibilidade quando você vê alguém tentando denegrir a imagem de alguém. Por quê? E nem se preocupe com quem está fazendo isso com você. Mantenha a sua integridade, mantenha o seu caráter. Por quê? Porque se você tem caráter, mais cedo ou mais tarde, quem está denegrindo a sua imagem vai mostrar quem é. A carapuça vai cair a qualquer momento. Então todo mundo vai ver quem é quem. O Salmo 37, se eu não estiver enganada, eu acho que é o Salmo 37, que diz que o Senhor deixa claro como meio-dia a inocência do justo. Então você não precisa se preocupar, né? Lá em Malaquias vai dizer que o Senhor mostra o que serve e o que não serve, mostra o que é e o que não é. Então a sua preocupação deve ser em sempre estar na presença do Senhor, pedindo a Deus para limpar seu coração, porque querendo ou não, diante dessas setas, desses dados inflamados do maligno, a gente acaba se ferindo o nosso coração, ferindo o nosso amor, a gente quer esfriar o amor, a gente quer deixar de confiar nas pessoas, e você não pode se deixar fazer assim, porque a Bíblia também diz que por causa da maldade de muitos, o amor de outros iriam esfriar. Não deixe o seu amor esfriar pela obra, pelo seu irmão, por causa de alguns Lúcifers, por causa de alguns Judas, por causa de alguns Nabal. A Bíblia diz que Abigail era casada com Nabal, e Nabal era um homem de Belial, ou seja, era um homem de Satanás. Belial significa isso. Mas Abigail não se contaminou. Quando ele se levantou contra Davi, o que ela fez? Correu e foi lá se justificar diante de Davi para não deixar que nada acontecesse à sua família nem aos seus servos. Então é assim que a gente tem que se manter, com o coração limpo, puro. Tá chateado, tá ferido, tá magoado, Senhor, vem com o teu bálsamo de Gileade, vem me curar, vem me limpar, vem tirar essas cores do meu coração, da minha mente. Tem coisa que demora mais para sair, tem dor que demora mais para sarar, tem pus, né, irmão? Tem pus, tem carnegão que para sair, a dor é grande, não é verdade? Mas, queridos, com o Senhor, nós somos mais do que vencedores. Amém? Se coloque na posição com o Senhor. Se coloque na posição de homem e de mulher de Deus, de caráter, de que não vai fazer o papel de Judas nem de Lúcifer, como também não vai se deixar ser ferido e magoado. Amém, queridos? Deus abençoe. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te livre de todo mal e que a bênção do Senhor repouse sobre você, que você tenha uma semana de bênção, uma semana de vitória e um ano abençoado, porque nós estamos só começando o ano. Amém? Deus te abençoe. Shalom.